Olá pessoal, é um prazer muito grande estar aqui com vocês mais uma vez para falarmos de assuntos importantes. Hoje vamos falar sobre a Palavra de Deus. Como é de costume, a gente sempre fala da Palavra de Deus. Por isso, eu quero convidar você e toda a sua família a participar conosco neste momento especial com Deus. Se você está passando aqui pela primeira vez, por favor, se inscreva no nosso canal. Para nós é muito importante ter você aqui conosco. Não se esqueça de acionar o sininho, porque todas as vezes que nós postarmos um vídeo aqui, você será notificado. E isso é sinal de que nós estamos trabalhando em prol do reino de Deus. Vamos falar sobre pedir a Deus. Por isso nós precisamos aprender a pedir. E é justamente isso que nós vamos falar hoje aqui nessa oportunidade. Amém? Mais ou menos assim. Primeiro a vontade de Deus, depois a minha vontade. Por quê? Por que nós vamos falar sobre isso? Porque eu venho gerando em minha vida muitas vontades. Eu tenho desejo de muitas coisas. E por mais que eu tenha desejo, por mais que eu tenha vontade, essa vontade ela está sendo travada, ela não está funcionando. Certo? Mas por que a minha vontade não está funcionando? Porque tinha que funcionar, não é verdade? O meu desejo tem que ser atendido. É assim que eu penso. E o meu desejo tem que ser atendido. E Deus tem que realizar esse desejo, não é verdade? Mas será se está tudo certo? Será se é assim mesmo? O meu desejo tem que ser prioridade? Ou nós vamos entender a partir de hoje que não é o meu desejo, mas sim o desejo de Deus, não é verdade? O desejo de Deus é que vai prevalecer na minha vida. Eu tenho meu desejo, claro que tenho. Mas primeiro eu tenho que entender que eu tenho um superior. Que Ele é que manda em mim, Ele é que coordena as coisas. Então esse superior, ele tem o seu jeito, o seu modelo, o seu sistema de trabalhar, né? De atender a cada um de nós. Nós precisamos entender isso. Então vamos priorizar hoje. Aqui vamos começar a entender que a prioridade não é só nossa, mas sim de Deus. Deus tem que ser a prioridade em tudo em nossas vidas, de acordo com o que o Senhor quer, não o que eu quero, porque do jeito que eu quero não está funcionando. Eu queria que fosse diferente, mas já entendi que o Senhor tem o seu modelo de trabalhar, não é verdade? E no livro de João, no capítulo 16, no versículo 23 diz... Eu vou ler um textozinho aqui para vocês. João 16, versículo 23. Naquele dia, nada perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedis ao meu Pai em meu nome, Ele vos dá. Amém? E quantas vezes a gente se depara com assuntos ou questões que vai entender assim, vai, por isso é que não deu certo aquilo que eu queria, né? Porque não era a vontade de Deus, não é verdade? Não era essa a vontade de Deus nas nossas vidas. E aí nós vamos martelando, batendo, bate numa porta, bate no outra e nada de porta se abrir. E a gente parece que esquece que Deus, Ele lá no começo de tudo, quando nós nos colocamos na presença dEle, que falamos assim, Senhor, muda a minha história, muda a minha vida, que eu prometo ser um homem fiel ao Senhor até os últimos dias da minha vida. E a gente pensa que Deus esquece disso, né, irmão? A gente pensa assim, não, Deus não lembra mais que eu fiz uma promessa com Ele. É tipo aqueles camaradas que se casam, né? Se casam, lá no dia do casamento ele fala assim, vou honrar minha esposa. E a esposa também fala a mesma coisa. Na doença, né? Na alegria, na pobreza e na riqueza. A gente faz essa aliança no dia do casamento e com o passar do tempo você esquece tudo aquilo, né? E vai falar, eu mesmo não vai fazer isso. Você pensa que aquela promessa, aquela aliança que você fez com Deus, Deus esqueceu. Ele já esqueceu disso, ele nem lembra que eu fiz uma promessa de ser fiel a Ele até o último dia da minha vida, não é verdade? A gente vai mudando, né, de personalidade, a gente vai esquecendo que Deus
é aquele Deus que fez tanta coisa boa já nas nossas vidas, a gente esquece disso também, sabia? A gente esquece dos milagres de Deus. Quantas vezes Deus já fez milagre na nossa vida, a gente esquece. A gente esquece, a gente vai esquecendo. Aí sabe o que acontece? Deus não esqueceu da sua promessa. E aí Deus vai fechando as portas, vai arrochando de uma certa forma que você não entende. Por que Deus não está deixando? Eu queria tanto que Deus fizesse isso, né? Eu queria que Deus me desse isso, eu queria que Deus fizesse aquilo. Mas você esqueceu da promessa que você fez lá no começo. E eu tenho certeza que você sabe o que você prometeu a Deus, assim como eu sei. Que eu fiz promessa a Deus e eu estou deixando de cumprir. Como nós estamos deixando de cumprir, e você talvez também esteja deixando de cumprir aquelas promessas que você fez, você mesmo. Não foi ninguém que fez por você, foi você mesmo que fez uma promessa, uma aliança com Deus, de ser fiel a Ele até os últimos dias da sua vida. Até o último dia da sua vida. Você tem que ser fiel a Deus. Você tem que ser fiel, irmão. Não é só você ler Bíblia, ser uma pessoa boa de oração, não é verdade? Você levantar de madrugada para orar. Muitas vezes a gente fica imaginando que ser fiel a Deus é isso. Mas não é bem isso, irmão. Ser fiel a Deus é ser aquilo que verdadeiramente você prometeu a Deus. Uma pessoa temente a Ele. Que você, naquele dia você falou: eu prometo a fazer a obra de Deus em toda a minha vida. E fazer a obra de Deus não é só você sair pregando por aí para o mundo, lendo a Bíblia, ensinando as pessoas. Não é só isso. E nós sabemos disso. A obra de Deus, ela também tem que ser feita nas nossas vidas. Eu tenho que fazer a obra de Deus na minha vida. Eu tenho que fazer essa mudança. Eu tenho que mudar aquela personalidade antiga de fazer coisas erradas, coisas que não eram para fazer, e começar a fazer coisas diferentes, que sim agrade a Deus e que seja da vontade dele. É isso que Deus quer que nós façamos todos os dias das nossas vidas. E a nossa promessa de que vamos estar na frente da obra, assim como eu fiz um compromisso com Deus, de estar na frente da obra, de estar sempre cuidando desse reino, desse ministério que Ele me deu, que é um ministério que foi criado lá no início de tudo, quando iniciamos aqui o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. João iniciou também pregando a palavra, e ele fazendo os ensinamentos assim como nós fazemos até hoje. E João, ele nos ensinou que não há necessidade de tempo, mas em qualquer lugar onde nós pensamos em fazer a obra, nós temos que estar disposto a isso. Eu não posso também querer só fazer a obra de Deus, ou ensinar as pessoas, ou pregar para as pessoas, só dentro de um tempo. Eu tenho que aprender que Deus está me dando oportunidade para mim pregar em qualquer lugar, para mim falar da palavra de Deus em qualquer lugar, para mim falar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo em qualquer lugar. Não há necessidade de termos parede entre nós. O que eu quero falar para vocês é que os nossos compromissos que nós fizemos a Deus e que nós fizemos com Deus, a nossa aliança que fizemos com Ele, essa aliança não pode ser esquecida. Essa aliança tem que continuar nas nossas vidas, porque Deus não esqueceu. Nosso compromisso com Deus está valendo até hoje, e Deus sabe disso. E é por isso, irmão, que nós precisamos rever, lembrar, mas que compromisso eu fiz? Porque tem gente, vê, Nazaré, irmã Marta, tem gente que até esqueceu, ele já esqueceu dos compromissos que ele fez. Ele mesmo abriu a sua boca, ele mesmo abriu o seu coração para fazer um compromisso com Deus, para falar: Deus, eu estou aqui e quero que o Senhor me ajude, que o Senhor me dê sabedoria para mim fazer a tua obra, para mim falar do Senhor com facilidade, para me ensinar pessoas. A gente esquece, a gente vai esquecendo, com o tempo a gente vai esquecendo, vai colocando outras coisas no lugar.
E a gente vai tendo outros desejos, né? Aquele desejo que a gente tinha, que era de pregar a palavra, vai diminuindo. Não é mais como era antes. Até porque, como nós somos não o feitor da verdade, mas os pregadores da verdade, nós pregamos a verdade, muita gente não aceita a verdade. Então, como nós pregamos a verdade, pouquíssimas pessoas elas têm interesse por essa verdade. A verdade de como é difícil você receber de Deus, não é tão fácil assim como a gente imagina, eles não querem assim. Eles querem que você mostre uma facilidade para que eles possam receber de Deus. Eu não estou dizendo que Deus não vai te dar com tanta facilidade, mas talvez a gente possa se enganar com as bênçãos que você está recebendo, né, que está chegando tão fácil na sua vida, que talvez você esteja pensando que essas bênçãos vêm de Deus, e essas bênçãos talvez não vêm de Deus, porque Satanás também tem poder de fazer tudo isso. Então é importante que você lembre disso, que você esteja sempre atento, que as coisas de Deus, as bênçãos de Deus para chegar em nossas vidas, e nós não podemos fugir da palavra, que a palavra diz que não é fácil, que nós vamos ter dificuldade. Assim como Jesus diz, no mundo vocês vão ter aflições, o mundo vai ser difícil para vocês, não vai ser fácil. Então, se vai ser fácil ou se vai ser difícil, isso vai depender muito do que nós vamos trabalhar e projetar juntamente com Deus para que isso possa dar certo. De uma certa forma, não tão fácil, mas também não vai ser tão difícil. O que nós temos que entender aqui, e nós falamos assim, mas como? É que não vai ser tão fácil, mas também não vai ser tão difícil. É porque quando nós estamos com Deus, e nós estamos buscando fazer as coisas corretas, da maneira em que Ele quer que nós o façamos, você pode ter certeza que o próprio Deus, juntamente com o Espírito Santo, Ele vai nos instruir, Ele vai nos mostrar os caminhos que nós devemos andar. Uma coisa que nós não podemos esquecer, irmãos, é muito importante, e que você tem que entender isso, é que muitas das vezes nós queremos, a gente se sente assim acuado e amuado, né? Como a gente fala lá no Nordeste, a gente se sente nessa situação, por quê? Porque muitas das vezes a gente quer, Deus está mostrando um caminho, mostrando, você não pode fugir desse trilho, porque você tem que ser igual um trem. Nós temos que ser igual ao trem, andar sempre no trilho do Senhor Jesus, não é verdade? Nós temos que andar no trilho de Deus. Então, se nós sairmos do trilho, nós vamos ficar empancados. Não tem como você andar fora do trilho. Qualquer rodinha daquela que desencaiu ali, você vai ter um problema. Então, se Deus está mostrando o trilho para a gente andar, a gente tem que andar nele. Agora, se nós começarmos a querer sair do trilho, querer andar em outro, começa a complicar a nossa vida. Então, é bom que a gente entenda isso. Quando você está querendo sair do trilho, Deus vai fazer com que você volte para o trilho. Se você não quer voltar ao trilho novamente, você vai se dar mal. Primeiro porque você não vai poder ir até muito longe. Você vai ficar, né, ali tentando, botando todos os tipos de força, né, buscando guincho para te arrastar, mas não vai sair do trilho. Você continue no trilho, porque se você continuar no trilho, você vai longe. É por isso que muitas das vezes nós queremos fazer coisas, viu, meus amigos? Nós queremos coisas e Deus não deixa. Deus diz não. Mas eu queria um trabalho para me ganhar muito dinheiro, para me fazer isso, fazer aquilo. Mas qual foi o trabalho que Deus te deu? Qual foi o compromisso que você fez com Deus? Mas eu estou aqui pregando aqui na televisão, na internet, eu oro de madrugada, eu faço isso, faço aquilo. Mas será que é só isso que Deus quer que você faça? Não é verdade? A gente não pode esquecer que os milagres de Deus, eles vêm acontecendo nas nossas vidas sempre. Mas Deus quer que você acorde, Deus quer que você
volte aos trilhos. Tá entendendo? Nós saímos dos trilhos, não estamos mais no trilho do Senhor. Então eu preciso andar no trilho de Deus, porque eu tenho certeza que lá é seguro. E Ele tem o poder de me carregar, de me levar, de me instruir, orientar. Eu não posso fugir desses trilhos, por mais que eu queira. E por mais que nós queremos fugir dos trilhos de Deus, não vai dar certo. Então, é um conselho que eu dou a você: continue nos trilhos de Deus. Se Deus te chamou para a obra do Senhor, e quanto eu preguei isso, mas eu já preguei isso demais, amigos, irmãos, pastores, obreiros, líderes, não líderes, quantas vezes eu preguei isso para essas pessoas, de que o chamado de Deus para nossas vidas, ele é infinito. Deus não chamou você só para uma obra só, amém? Deus não me chamou só para uma pregação, Deus não me chamou só para dar um recado lá ao irmão que está necessitando de uma ajuda, de uma palavra abençoada. Deus não me chamou só para isso, não. Deus disse que a partir de hoje, dessa data em que nós estamos aqui, nós dois conversando, a partir de hoje você não pertence a mais ninguém a não ser a mim. Os compromissos que fizemos com Deus, ele tem que estar de pé, ele tem que continuar. Nós não podemos de maneira nenhuma esquecer de que temos esses compromissos com Deus. Precisamos sim, eu preciso pregar a obra de Deus. E quantas vezes eu falei isso aos meus irmãos: se Deus te chamou, vai. Não se importa o que pode acontecer. Não se preocupa se tu vai ter o que comer amanhã, ou se tu não vai ter o que comer amanhã. Porque assim como Deus fez com os profetas lá no passado, Ele vai fazer contigo. Aonde você chegar, Deus vai providenciar um jeito de que não te falte nada para você sobreviver. Deus vai providenciar o lugar para você ficar. Deus vai providenciar o alimento para você se alimentar. Deus vai providenciar água, e água boa, para você beber. Se for necessário tomar o seu vinho, Deus vai providenciar o seu vinho. Deus vai providenciar tudo. Nada vai faltar, desde que você saiba fazer da maneira correta. E é justamente isso que nós queremos que você entenda. Muitas das vezes nós queremos pedir a Deus as coisas que estão no nosso desejo, no meu desejo. Eu tenho que pedir a Deus, eu vou pedir a Deus o que eu quero. Não é verdade? Mas muitas das vezes aquilo que nós estamos pedindo a Deus está atropelando aquilo que nós fizemos como compromisso lá no passado. Não é verdade? Qual foi o nosso compromisso? Qual foi os compromissos que nós fizemos? Eu tenho certeza que muitos de nós fizemos compromisso com Deus lá no passado, ou até muitas das vezes numa oração que você fez, e muitas das vezes você imagina: mas as minhas orações Deus não ouviu. Claro que ouviu. Não tem uma oração feita que Deus não ouça. Ele vai ouvir essa oração. E eu sei que você um dia falou para Deus: Senhor, eu e minha casa vamos adorar o Senhor. Nós vamos o servir o Senhor. Não só eu, mas toda a minha casa vai estar disposta a te servir, a fazer a obra para o Senhor. E será se você está fazendo? Será se nós estamos fazendo a obra como Deus quer que nós o façamos? Esse é o verdadeiro desejo que Deus tem. Está no seu coração também? Será se Deus está pensando uma coisa? Ele tem um projeto, ele tem um desejo, e você está pensando em outra coisa totalmente diferente do que Deus está querendo que você o faça? Eu quero dizer uma coisa para você: ainda é tempo de você voltar atrás com os seus desejos, com os seus pensamentos, com os seus projetos. Ainda há tempo. Se você voltar atrás e começar tudo de novo, assim como você o prometeu a Deus, o
quero dizer uma coisa para você: vai dar tudo certo na sua vida. Até porque a própria palavra de Deus, e Jesus foi muito claro quando ele falou isso. Jesus nos prometeu que ele mudaria a nossa história, que nós não seríamos mais as mesmas pessoas de antes. Mas ele falou que teria muitos problemas que viriam contra nós. Nós íamos ser perseguidos. Não ia ser fácil. E nós íamos querer ir para alguns lugares distantes. E muitas das vezes não ia ter como a gente ir aonde você estava querendo ir. Não para você fazer o que você quer, nem aquilo que você estava projetando, mas para você fazer a obra, para você fazer a vontade de Deus. E quando você entender que você deixou os projetos de Deus para trás, os seus compromissos com Deus para trás, certo? A aliança que você fez com Deus, quando você acordar e falar: eu deixei de fazer a obra de Deus porque eu fui vaidoso, eu só pensei em mim mesmo, e hoje eu tenho certeza que estou totalmente errado, eu estou andando nos trilhos que não foi Deus que fez para mim. Eu preciso voltar atrás. Eu preciso voltar atrás lá onde eu parei e colocar o meu trenzinho em cima do trilho de Deus e começar tudo de novo. Voltar a fazer tudo como era antes. E quando eu falo, muitas das vezes, eu estou falando aqui para vocês de voltar, e você fica pensando assim: voltar lá para aquela cidade que eu morava, voltar lá para aquela pessoa que eu vivia. Muitas vezes você fica pensando que é isso, não é verdade? Mas não é isso não, irmão. Você voltar não é você voltar ao mesmo lugar onde você estava. É você voltar com o seu coração, com o seu desejo de fazer aquilo que você tinha se comprometido com Deus. Esse que é o voltar. É o voltar a fazer as coisas que você fazia antes para Deus, que você fazia de todo o coração, de toda vontade, que você não tinha preguiça de ler, de buscar livro, de assistir na televisão. Quando você encontrava um crente, você era a coisa melhor do mundo. Você conversava com aquela pessoa, você procurava saber de que igreja ela era, de qual que é o pastor, você ficava feliz, você tinha felicidade em falar da sua religião, você tinha amor, né? Você era uma pessoa ativa, né, para as coisas de Deus. Hoje você não é mais essa pessoa, não é verdade, meu amigo? Nós falamos de tudo, nós falamos de tudo. Nós falamos de política, nós falamos de futebol, nós falamos de tantas coisas, né? Nós assistimos tantos vídeos, nós assistimos. Acho que a maioria do nosso tempo eu acredito que 98% das nossas vidas hoje é para o mundo. Apenas 2% nós estamos, de uma forma direta ou indiretamente, 2% nós estamos colocando aí para Deus. Esses 2%, olha lá se você estoura esses 2%. Porque eu acredito que tem muitos de nós aqui que não estamos chegando a 0,1%. Tem muitos crentes, tem muitos cristãos que estão nesse ponto. Na hora da reunião está numa preguiça maluca. Na hora da nossa reunião ele não presta atenção. Na hora da nossa reunião ele anda para um lado e para o outro. Na hora da nossa reunião ele não leva a Bíblia, ele não leva nada, ele não liga celular, ele não faz nada. Então, os únicos minutos que nós temos e que nós tiramos para Deus é essa horinha que nós estamos aqui falando. Na nossa semana toda, 1 hora na quarta-feira, 2 horas no domingo ou no sábado, não é verdade? Nós tiramos 3 horas por semana, vamos colocar estourando 3 horas por semana para estar aqui falando de Jesus, falando de Deus, falando da palavra. 3 horas.
Agora conta aí quantas horas nós temos durante a semana. Vê se nós estamos pelo menos dando 3%, ou 2%, ou 1% para Deus. Dessas 3 horas que nós temos durante a semana, tem muitos de nós aqui que não prestamos atenção, não estamos ligados, não estamos nem preocupados, né? O pastor está falando, não está nem aí, não liga para nada. E aí, essas 3 horas, ele não aproveitou 20 minutos. Olha lá se ele aproveita os 20 minutos, certo? Agora preste atenção. Mas durante toda a semana, ele tem tempo para andar, para ir no supermercado, para fazer as coisas em casa, para lavar roupa, né? Falando de mulher, falando do homem também, trabalha, vai para o trabalho, encontra os amigos, fala de futebol, fala de tudo, de tudo. Entra até na molecagem, né? Das quengas, né? Fica falando da quenga dos outros, né? Da namorada. Fala de tudo, menos de Jesus. Tem muita gente que eu conheço, tem muitos que eu conheço, ele não fala nem que é evangélico ou que é cristão, ele não fala. Qual que é a religião daquele fulanito lá? Você sabe? Você sabia que aquele fulano lá é crente? Crente? Ele? Aquele lá é crente? Mas não acredita. Mas não é, irmãos. Não é pela situação da pessoa. Chega lá, Bíblia, com a Bíblia debaixo do braço, né? Não. É que o crente, o cristão, ele tem que, primeiro em si, ele tem que mostrar que ele é diferente dos outros. Não é verdade? Nós podemos conversar, nós podemos bater papo, nós podemos sorrir, nós podemos tudo. Menos esquecer de, em alguns momentos, nós falarmos de Deus, falarmos de Jesus. Falar, rapaz, até mesmo quando um amigo da gente, ou rapaz, tu sabia que esse negócio que tu tá fazendo aí é pecado? Tem pessoas que não sabem nem o que é pecado. Eu conheço muitos que não sabem nem o que é isso, pecado, né? Aí você fala, ó, pecado é um sinal de que tu vai morrer cedo e vai pro inferno. Ah, o que é inferno? E é nessas oportunidades que a gente tem que ensinar essas pessoas. Fala, olha, se você quiser, eu posso te levar a um lugar, alguém vai te ensinar sobre isso. Ou a gente pode combinar, eu vou na sua casa e nós vamos falar sobre esse assunto. Nós somos os responsáveis por essas pessoas. Tem muita gente que de princípio ele não quer aquilo lá. Mas só em ele ver você falar, só em ele ver seu comportamento, ver que você é uma pessoa bacana, uma pessoa de Deus. Porque não existe pessoa bacana que não seja de Deus. Entendeu? E você sempre ser essa pessoa que não esquece de Deus e sempre tem Deus, né, no seu vocabulário. Sempre você está falando de Deus, você está falando de Jesus, você está falando da Bíblia, você está falando de Davi. Porque nós vivemos isso. Você tem que aprender a fazer isso. Nós precisamos aprender a fazer isso. Eu tenho um amigo aqui em Portugal, todo domingo ele passa aqui em casa e a gente sai para tomar café. Tem um clube aqui pertinho, ele vai para lá e fica lá, toma café, bate papo. E era um cara perdido. Hoje ele é um cara mudado, ele se transformou, né? Fez a família sofrer, tudo, mas hoje é um cara arrependido de ter feito tudo isso. E a gente tem que louvar a Deus por Deus ter dado tanta paciência para a esposa dele, de ter suportado tudo aquilo e até hoje vive com ele, né? Apesar de tudo que ela sofreu, mas ela vive com ele até hoje. E ele hoje é um homem mudado, só que ele mudou por si próprio. Não precisou de igreja, não precisou de padre, não precisou de pastor, não precisou de ninguém. Ele mesmo tomou a decisão de mudar, de mudança na vida. Mas Deus me colocou na vida dele para hoje falar de Jesus para mim. E de vez em quando ele tá ali contando história, eu falo, pois é, você viu tanto que Deus é bom, né? Ele antes não era muito de falar de Deus. Hoje ele fala para mim, você vê como é que é o negócio. Tem hora que ele tá conversando assim, eu falo assim, eu acho que esse negócio não vai dar certo, não. Ele fala, o quê? Você foi que me ensinou, você era que falava para mim, eu tô estranhando você. Você que falou para mim que nunca eu tinha que falar que isso não ia dar certo. E você está dizendo que não vai dar certo? Eu não aceito isso.
Pode falar que vai dar certo. E ele nem crente é, irmão, mas ele está começando a entender o reino de Deus. Ele está começando a entender que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. E quando a gente confia, Ele faz nas nossas vidas. Só precisa confiar, entendeu, irmão? Só precisa nós aprendermos a pedir a Deus, a pedir da maneira correta. Eu preciso aprender a orar, eu preciso aprender a pedir a Deus. É por isso que tem hora que eu vejo a minha esposa orando, aqui ela está orando, aqui orando. E aí eu fico olhando para ela orar. E ela fala assim: meu Deus, eu queria que o Senhor fizesse isso, meu Deus, me ajuda, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ela fala, numa oração dela, ela fala, se ela fizer uma oração de 3, 4 minutos, você pode ter certeza, se ela fizer uma oração de 3 minutos, 2 minutos e meio ela fala o nome de Deus. Ela é impressionante. Eu fico assim, eu fico encabulado. Como é que uma pessoa se dedica tanto a falar com Deus e a pedir a Deus? Ela não tem como para não colocar o nome de Deus na oração dela, e ao tempo todo Deus, 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 meu Deus, meu Deus, meu Deus. Isso é importante. As orações, quando nós vamos orar, não precisa você fazer uma oração com palavras bonitas, caçar jeito para falar. Não faça isso não. Faça isso não. Fale com as suas próprias palavras. Fale assim como você está falando com seu filho, como você está falando com seu pai, como você está falando com a sua mãe, com seu amigo. Fale com Deus natural. Oh, meu Deus, eu queria tanto que o Senhor fizesse isso por mim. Oh, meu Deus, me ajuda. Oh, meu Deus, me dá sabedoria. Oh, meu Deus, eu queria tanto voltar ao primeiro amor, a fazer o que eu fazia antes, que eu fazia com tanto prazer, com tanta vontade. Por que isso esfriou na minha vida? Faz isso reverter, Senhor, porque eu creio na Tua palavra. É tão bom, eu sinto saudade daquele tempo em que nós nos dedicávamos à palavra de Deus. E quando nós estávamos imbuídos no projeto de Deus em nossas vidas, o quanto Deus operou, o quanto Deus fez, não é verdade? Talvez você fale assim: ah, mas Deus nunca... Rapaz, minha vida nunca mudou desde quando eu fui para a igreja. É verdade, meus amigos? Tem gente que pode falar assim: a minha vida nunca mudou, eu continuo pobre do mesmo jeito, só que sou crente. Irmão, você mudou, foi muito. Deus fez muita mudança na sua vida. Você que não sabe, mas você não é mais aquela pessoa que você era antes. Uma das coisas mais importantes é que nós temos uma garantia de Deus e uma certeza nossa de que nós estamos nos preparando para entrar no reino. E quando Jesus voltar, nós sermos escolhidos por Ele, para subirmos com Ele, porque Ele tem coisas muito melhores para nós do que essas aqui. O que eu tenho que me preocupar é com o mundo vindouro, né? Nós temos que nos preocupar com Jesus Cristo. Se Ele vai chegar, nós vamos estar preparados para ser arrebatado com Ele, não é verdade? E aí no livro de João, no capítulo 16, no versículo 23, fala assim: e naquele dia nada perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedis ao meu Pai em meu nome, Ele vos dá. Amém? Tudo que nós pedirmos ao nosso Pai em nome de Jesus, Ele vai nos dar. Agora, irmão, não é porque nós vamos pedir, e Jesus está dizendo que tudo que nós pedirmos a Ele, Ele vai nos dar, que nós vamos ficar com essa, com essa bola cheia, achando que vai ser tudo assim, tudo fácil. Não vai ser fácil, vai ser difícil. E a primeira coisa que temos que fazer é fazer a vontade dEle, assim como está na palavra também, não é verdade? Na palavra está dizendo: olha, faça do jeito certo, priorize em primeiro lugar o reino de Deus em sua vida. Jesus dizendo: priorize o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Depois que você fizer isso, tudo
irá acontecer. Todos os seus desejos, a sua vontade vai acontecer. Mas não se esqueça, primeiro busque o reino de Deus. Primeiro se organize com o reino de Deus. Primeiro volte a fazer o que você tinha que fazer até o final. Porque se você parar de fazer, por qualquer motivo que seja, você pode ter certeza que tudo vai também parar na sua vida. A obra dele. E qual que é a obra do Senhor Jesus? Pregai o meu evangelho em todos os lugares, para todas as nações. Aonde você for mandado, ou aonde você chegar, pregue o reino de Deus. Pregue o meu evangelho a esse povo. E é isso que nós temos que fazer. Faça um jeito. Não sei como você vai fazer. Deus não quer que você copie nada de ninguém. Deus quer que você faça isso. Profetiza na minha vida. Fala que vai dar tudo certo, né? Que Deus vai me abençoar, que eu vou criar força para mim, né, combater o bom combate, assim como Paulo. Fale, mande uma mensagem para mim de áudio, mande uma mensagem aí de um vídeo, faça qualquer coisa. Mande uma mensagem lá para aquele irmão, aquela irmã que você acha que ela sumiu, né? Oh, minha irmã querida, como está você? Eu estou morrendo de saudade. Estava aqui agora e Deus tocou no meu coração para mim mandar uma mensagem para você. Eu sei que você está numa boa aí, mas Deus quer que você seja alertada que Jesus está voltando. Fale, mande. É assim que nós fazemos a obra do Senhor é desse jeito. E se você encontrar uma pessoa, em qualquer lugar, nunca se esqueça de dirigir uma palavra para essa pessoa e falar: Jesus te ama, Deus é bom, e como é que você está? Tá bem? Você está bem de saúde? Estou bem de saúde, amém. Eita, mas Deus é maravilhoso, que continua te conservando. Isso é fazer a obra de Deus. É assim que nós temos que fazer a obra de Deus.